E no finalzinho, no fechamento da janela, o Clube do Remo anuncia duas contratações para a Série B. Mas uma boa notícia: público liberado, o Fenômeno vai estar no Mangueirão depois de 17 anos para ver o Leão jogar o Brasileirão. Vamos com a gente debater esse pré-jogo contra o América Mineiro. E antes de começar esse bate-papo sobre essa estreia, jogos de portões abertos, curte o conteúdo, te inscreve no canal e compartilha com todo amigo remexo para a gente aumentar esse projeto que é o RemoCast. Bora falar desse jogo que ia ser de portões fechados e agora liberado para o público, Betinho? É isso mesmo, meu amigo. A torcida do Leão tá sedenta por ver o time jogar em Belém, conseguir a primeira vitória. E o primeiro desafio vai ser bastante complicado contra o América Mineiro, que venceu na primeira rodada e tá vindo para Belém com um time aí recheado de atrações. Mas a torcida do Leão não tá nem aí. Vai lotar, velho. Vai lotar, principalmente com esses preços, né? A diretoria deu uma baixada no valor dos ingressos. A gente espera que o valor do estacionamento também fique ali razoável, que é para a galera poder comparecer. É verdade. Galera na expectativa dessa estreia aí, né? Todo mundo já meio que tinha entregado os pontos. Aí numa notícia assim, 2 dias antes da partida, o jurídico do Remo conseguiu reverter essa punição e o estádio vai lotar já nas redes sociais, grupo de WhatsApp, as filas estão aumentando em todas as lojas. Então a expectativa é de um público muito bom, né, empurrando o Clube do Remo para que seja uma primeira vitória, né, que deixou escapar contra a Ferroviária, mas aqui a gente tem certeza que a gente vai fazer um bom papel e a torcida vai comparecer e vai apoiar, Betinho. Já deixa aí nos comentários se tu já compraste o teu ingresso e o teu palpite de qual vai ser esse público para o jogo contra o América. O Remo, que vem desfalcado, infelizmente, do Jaderson, e confirmou aí uma lesão no músculo posterior da coxa, vai ficar afastado pelo menos aí uns 10 dias. É uma perda para a equipe, né, Igor? Mas aparentemente o Leão está querendo aí repor as peças. No fechamento da janela, o Remo anunciou também mais dois jogadores. O volante Madison, que está vindo do ABC, o último clube, o ABC de Natal, e o lateral direito Pedro Costa, que estava lá no Avaí. A gente até comentou sobre esse jogador no último vídeo. O elenco do Remo, que agora está ali com aproximadamente 28 jogadores que constam mesmo, que estão jogando, né? Tirando a molecada da base, que normalmente já vai sendo encostada ali, como o Jonilson, o Tico. Tem o Guti ali que entra às vezes, vamos ver se vai continuar nessa frequência, mas o Remo está se reforçando, Igor, com jogadores que estavam disputando o estadual. Janela de transferências internacional ainda está fechado. Né, sobre o teu primeiro ponto que tu levantaste do Jadson, acho que é o principal jogador do Clube do Remo. O clube vai sentir muito a ausência, é um cara que joga muita bola ali. E sobre esses reforços, né, o Clube do Remo vai fazendo ali umas contratações ali meio que para complementar o elenco, né, Beto? A gente sabe que, por exemplo, esse Pedro Costa aí estava meio que encostado no Avaí, lateral direito. A gente já tem aí alguns laterais, o Marcelinho e Cadu, que não se firmaram, né? Não se sabe quem é o jogador titular do Clube do Remo. Vem aí para entrar nessa briga, mas não é um jogador assim que tenha passagem marcante a ponto da gente dizer, ou que teve uma última temporada brilhante, a ponto da gente dizer, cravar que vai ser o titular. E o Matos é um jogador do ABC, né? Fez 11 partidas aí, tem algumas passagens, já tem até uma passagem aí pela Europa, mas também acho que é um jogador mais de composição de elenco. Eu acho que essas eliminações precoces do Remy em algumas competições, né, fizeram que o Remo mudasse um pouco do perfil das contratações que talvez quisesse estar fazendo. Eu não sei se tu concorda comigo, Betinho. Eu concordo contigo, vai vir para compor elenco e
pelo menos essas duas últimas, né? Já a posição do Regis, Bom, agora a gente vai precisar, né? Inclusive a gente precisa discutir como é que vai ser montada essa equipe pelo Daniel Paulista. Deixa aí nos teus comentários quem tu achas que é o, logo de cara, substituto do Jaderson. Eu particularmente acho que o Daniel Paulista vai manter o mesmo esquema e vai entrar o Dodô. É isso que vai acontecer nesse jogo. Não sei o que tu acha, Igor. Principalmente pela forma como o Pavani jogou na última partida, cara. É, a entrada do Dodô seria o movimento natural, né? Do treinador nessas substituições. A gente não sabe como o Dodô vem evoluindo nos treinamentos, né? Não se divulga isso, por óbvio. Também para preservar o atleta, né? Mas o Dodô não vinha bem, né? E de repente um início de campeonato, um jogo em Belém, ele que entrou muito bem contra o Criciúma, eu de repente tentaria o Guti, viu? Eu tentaria o Guti ali porque o Remo ele está acostumado ali a jogar naquela intensidade. O Dodô é um jogador, na minha opinião, de menor intensidade que o Jaderson. Talvez um moleque novo ali, talvez mantenha ou possa ter mais possibilidade de manter o padrão do Jaderson. Eu vou fazer esse teste, tá no início do campeonato mesmo, e se não desse certo, colocaria o Dodô. Não sei se tu faria, colocaria de cara o Dodô. Eu discordo completamente de ti, cara. Principalmente porque nesse jogo contra o América, esse time do América, que inclusive no papel é um dos candidatos para o acesso. É um time ali que tem jogadores conhecidos, tem o Bigode, aquele Mariano, tá certo tá final de carreira, né? Mas que jogava, acho que no Atlético Santos, tem Mineiro. aquele. No Atlético Mineiro, perdão. Tem, o que veio do Santos foi aquele boliviano que tá fazendo gol pra caramba. É um time de bastante intensidade. E pelo menos pelo que o Guti apresentou nas últimas partidas, última partida boa que eu achei dele, teve aquele jogo contra o São Raimundo, teve alguma outra partida que ele entrou, deu ali um pouco mais de ímpeto pro time, mas nada muito assertivo. Então eu acho que ainda é um jogo pesado para esse jogador. Tá? Como tu falaste, a gente não sabe como é que tá a questão de treinamento, como tá se portando ali, principalmente porque é uma comissão técnica nova, é uma nova filosofia, numa nova forma de treinamentos, nova forma de montar o time, então a gente de fato não sabe como é que o jogador está se adaptando, e um sinal é que o Daniel Paulista trouxe jogadores de confiança dele. Mas nessa partida agora, o que eu acho que está na cabeça dele e o que eu faria era colocar o Dodô logo de cara e manteria a mesma formação do jogo passado. Tinha só algumas informações aí, né, desse confronto. O América chega aí, como você bem falou, com William Bigode, né, Mariano, uns nomes aí bastante rodados no futebol. E tem uma curiosidade: o clube o América, né, que é o Coelho, nunca venceu o Remo em Belém do Pará. Nunca venceu o Remo, tabuzinho aí, sabe que o Remo tem essas coisas de tabu, né, irmão? Então, o América Mineiro nunca venceu o Remo em Belém. Tá? E só a título de informação também, o volante deles, que foi um destaque lá no Campeonato Mineiro, para quem não sabe, o América Mineiro foi finalista lá, disputou contra a fortíssima equipe do Atlético Mineiro, acabou sendo derrotado, né? Mas é uma equipe, convenhamos, muito forte. Cauã Diniz retorna ao meio de campo, ele está com problema de joelho aí, mas ele que era o titular e vai retornar aí nessa partida contra o Remo para fortalecer ali o meio-campo do Coelho. Essas são as considerações aí sobre o América Mineiro, que chega forte, mas acredito muito que o Clube do Remo faça um bom jogo e arranque essa vitória aqui em Belém, viu, Beto? Principalmente com apoio da torcida do Fenômeno Azul. Eu achei que essa formatação que o Daniel Paulista está tentando colocar em prática, ela é interessante para aquilo que a torcida esperava mais do Remo estar com a posse de bola e propondo o jogo. Esse vai ser o primeiro teste de verdade nível de Série B, porque esse time do América é um time que está acima de alguns outros. Então, o Remo precisa mostrar a que veio nessa partida, nada melhor do que a primeira partida dentro de casa. Deixa o teu like, te inscreve no canal, deixa teus comentários aí se tu concordas, se tu discordas da gente. Um forte abraço, até a próxima e bora, Leão!